Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus, muito boa tarde. Com imensa satisfação, estamos iniciando mais um programa inédito para você aqui de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, de Bonfim, das redes sociais e também do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Gustavo Assede. O Dr. Gustavo Assede Ferreira é mestre e doutor em Direito, professor de graduação e de pós na Faculdade de Direito da USP, aqui de Ribeirão Preto. Ele também é ex-presidente aqui do Botafogo, tem, portanto, especial conhecimento na área do direito desportivo. A nossa pauta de hoje, aplicação efetiva e interpretação do direito desportivo brasileiro. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Ok, doutor Gustavo, prazer em te receber, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado por me receber aqui na ADV Jus. É um prazer, doutor. Doutor, nós estamos aí praticamente, podemos assim dizer, uma expressão até chula, com relação ao esporte. Estamos aí no fundo do poço, doutor. Nosso presidente lá da CBF preso, o outro assumiu. Que situação difícil, como diz um conhecido narrador, que fase, doutor? De fato, né, Marco? Eu acho que essa crise do futebol mundial, que tem reflexos na CBF, ela vem se agravando nas últimas décadas, né? Acho que nos últimos 20 anos, o valor dos contratos assumidos pela FIFA, o valor, a monta também dos contratos para a Copa do Mundo, eles cresceram muito, né? E de uma certa forma, acho que houve uma falta, não talvez de zelo com a execução desses contratos, mas talvez a intervenção de algumas pessoas que não têm a mesma lisura esperada com o futebol mundial e, consequentemente, com a sul-americana e com o futebol brasileiro, né? Acho que a monta dos negócios cresceu demais sem que houvesse um controle interno bem conduzido, não só pela FIFA, também agora, infelizmente, nós viemos a saber pela Conmebol e pela CBF. Puxa vida, doutor. E as notícias que aparecem, a cada dia parece que são piores, né? Vamos torcer para que a CBF consiga internamente se organizar, de uma certa forma a CBF consiga provar que tem as suas condutas mantidas como ilibadas, né? A gente torce para que o futebol brasileiro consiga sair dessa de uma maneira. Espera, né? Doutor, agora o senhor acredita que, por exemplo, aí no campo desportivo, né? Vamos trazer só para o campo do desporto, o senhor acha que a nossa legislação é uma legislação que atende às necessidades aí contemporâneas, doutor? Se a gente pensar bem, a Constituição Federal, no seu artigo 217, ela traz o direito de todo brasileiro ao desporto, mas ela deixa uma lacuna importante sobre a atuação do Estado, no que diz respeito à intervenção do Estado na prática esportiva de alto rendimento, de rendimento, né? No esporte de alto rendimento. Na verdade, ela praticamente delega, né, às entidades de administração no desporto a atuação em cada um dos seus setores. E, de uma maneira geral, deixa ao Comitê Olímpico Brasileiro uma importância e uma influência que talvez devesse ser do Ministério do Esporte ou de uma eventual agência reguladora, como alguns propugnam no Brasil, né? Certo. Senhor, nesse mesmo viés aí, o senhor acha que corre-se aí ou existe a probabilidade de algum tipo de intervenção, doutor? Olha, na prática, eu acredito que o importante seria reformar a relação do Estado com as entidades de administração do desporto como um todo, não só em relação ao futebol, diga-se de passagem. O futebol é mais, Marco, ele é mais
citado, porque ele tem uma proporção muito maior do que qualquer outro esporte no Brasil. Popularidade muito maior. Mas se você pensar, há pouco tempo atrás nós tivemos escândalos sérios na Confederação Brasileira de Voleibol, que é o segundo esporte do Brasil. Alguns anos atrás, antes da reforma do basquete brasileiro, na criação da Liga, com o Grego Bozix, nós tivemos algumas denúncias seríssimas envolvendo a CBB. Nós já tivemos, até em relação ao judô, nós já tivemos algumas assim, escaramuças entre atletas e a confederação, né, que é um esporte que também é muito popular. Então, acho que o que falta é uma reforma dessa relação do Estado, uma proximidade maior do Estado. Em primeiro lugar, como condutor de políticas públicas, como foro de debates ligados ao esporte. E, em terceiro lugar, falta ao Estado brasileiro atuar para aquilo que ele foi chamado, garantir ao cidadão brasileiro a prática do esporte. Isso, efetivamente, o Estado brasileiro não faz. Ele delega a atividade como um todo. É verdade. Doutor, agora, assim, falamos aí do futebol, né? Realmente que ele se destaca em relação à preferência popular aqui no Brasil. E o que o senhor acha, doutor? É lógico que fica no campo da especulação. Será que o atual presidente, que está na CBF, que já foi presidente da nossa Federação Paulista de Futebol, será que ele consegue chegar até no final do mandato, doutor? Não sei, né? A gente não sabe até que ponto as investigações conduzidas, sobretudo pelo FBI, podem atrapalhar o mandato do presidente Marco Polo Del Nero, né? A gente não tem informações sobre o caso, né? A verdade é que há denúncias, as denúncias envolvem, pelo que a gente sabe, o ex-presidente Ricardo Teixeira e o ex-presidente Zé Maria Marim. E até agora nada se tem quanto ao presidente Marco Polo, né? A gente torce para que nada o envolva, que ele possa não estar envolvido nisso. Eu, como presidente do Botafogo, posso dizer que tive sempre uma ótima relação com o então presidente da Federação Paulista de Futebol, que sempre nos recebeu muito bem, e a gente torce para que nada o envolva, que não haja envolvimento dele nessas denúncias. Doutor, o inquestionável é o desgaste, né, vivido, né? O desgaste é inerente à atividade, esse é o problema, né? Infelizmente, você está você está na presidência de uma instituição, que é a CBF, que infelizmente está em crise, né? E essa crise, ela é como um tsunami, né? Ela leva de rodão todo mundo, leva aqueles que têm culpa no cartório, essa averiguada, né, Marco? E leva aqueles que nada têm com isso. Esse é o problema mais sério desse tipo de investigação arrastão. É verdade, temos que ser pelo menos um pouquinho otimistas. Vamos torcer para que tudo se resolva, e que se resolva de uma maneira a que o esporte brasileiro e o futebol brasileiro possa sair dessa situação renovado. Porque há muitos investigados, é verdade, mas há muitas instituições que sequer são citadas e que se locupletaram desses contratos mal feitos e que estão aí sem ser citadas, inclusive na mídia, né? É verdade, é isso mesmo. Olha, meus amigos, Ribeirão Preto recebeu nesta semana, na sede da advocacia, lá nos altos do Jardim São Luís, um importante jurista. O ADVJus esteve presente e conferiu. Veja aí. Significativo público compareceu para prestigiar a importante palestra realizada na última terça-feira. Falamos com o Dr. José Rubens Hernandes, da Comissão de Cultura e Eventos. Muito obrigado, um reconhecimento da ADVJus e todo o seu público. E a gente vai ter também mais eventos aqui a semana que vem. Nós vamos ter um simpósio de processo civil que vai estar a figura do Dr. Luiz Rodrigues Vamber, dia 30, né? E dia 1º também teremos o Dr. Roberto Corona e o Dr. Luciano Rossato, falando sobre o novo código. Como uma lei que vai impactar na vida do advogado, a gente vai dar muitos holofotes assim, sobre ele. Falamos também com o palestrante Dr. Cássio. Falando aqui na Casa dos Advogados, eu destacaria 2 sem medo, que são pontos muito positivos para a advocacia. Os prazos processuais só vão correr em dias úteis. Todos os prazos só vão correr em dias úteis, e a disciplina dos honorários de advogado é muito melhorada, né? Não só dando o status de alimento, né? Até a súmula vinculante 47 do Supremo vai nessa linha, mas isso é expresso na lei também, no 85, parágrafo 14 do novo Código de Processo Civil, mas também majorando os honorários de advogado, ficando sempre entre 10% e 20%, ou em relação à fazenda pública, também estabelecendo percentuais mínimos e máximos, inversamente proporcional ao valor envolvido. Muito obrigado, doutor. Estou à disposição.
A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, recebendo o Dr. Gustavo Assede Ferreira. A nossa pauta, aplicação efetiva e interpretação do direito desportivo brasileiro. Doutor, com toda essa Babilônia aí que nós estamos vivendo, principalmente no futebol, que muitos falam que foi desencadeado através do 7-1 lá, né? O senhor acredita que o Brasil está, por exemplo, preparado para organizar uma liga? Ou isso... Eu acho que o Brasil necessitaria muito de uma liga. Sabe, eu te explico por quê. Porque, na realidade, você manter o campeonato organizado pela CBF, você precisa reformar primeiro a CBF para que a CBF possa, então, disponibilizar um campeonato em outros termos. Em primeiro lugar, é fundamental um campeonato que vá de julho a julho e não de janeiro a janeiro. O que a gente sabe que a principal rede de TV do país, a Rede Globo, não aceita ter um campeonato no modo do calendário mundial, europeu, sobretudo. Você fala para coincidir as janelas. As janelas. Porque se você não coincide as janelas, você tem 2 campeonatos brasileiros em um. Sim. Né? Quando a janela abre do começo de julho até o final de agosto, há novos times, um novo campeonato. Esse é o primeiro passo. A Rede Globo não aceita a alteração e a CBF não consegue impor isso à Rede Globo. Esse é o primeiro ponto. Para que você possa corrigir essa primeira mazela, seria fundamental ter uma liga que renovada, numa nova relação com os canais de TV e com a própria Rede Globo, que faz um bom trabalho na cobertura, obviamente, é histórico isso, tem um bom Premier difundido, tem Sport TV dando um suporte importante na TV paga, uma liga organizada pelos próprios clubes poderia exigir, com um pouco mais nesse momento de força, essa revisão no calendário. Um segundo ponto, talvez seja o futebol brasileiro começar a atuar em pool de transmissão, como são os grandes esportes norte-americanos. Para a própria Rede Globo, eu acredito, a transmissão do campeonato poderia render mais se ela trabalhasse em um pool um pouco maior do que só com a Rede Bandeirantes hoje. Até para poder vender o Campeonato Brasileiro lá fora. Se você observar aquilo que o Campeonato Brasileiro vale e aquilo que ele representa, o Campeonato vale e consegue arrecadar muito menos do que o futebol brasileiro representa no mundo. Nós temos um futebol brasileiro fortíssimo, ainda forte em que pese o 7-1, com um campeonato relativamente fraco. Eu acho que talvez um principal ponto da Liga seria valorizar o campeonato aqui dentro e fora, porque aqui dentro também tem que ser valorizado. Nós tivemos um clássico, Santos e Corinthians, com, me parece, nem 10 mil pessoas na Vila Belmiro. Nem a Vila Belmiro, que é um estádio pequeno, estava cheio. Então está na hora de rever o Campeonato Brasileiro nas suas 4 divisões, na minha opinião. Doutor, o que se reclama muito também é do sistema de cotas, né? Que o pessoal fala que a forma como está, essa forma é uma forma injusta, é isso mesmo? Eu acho que no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele criou uma ruptura de sistema, né? Antes você tinha um modelo que se negociava em bloco, o Clube dos 13, Rede Globo, e aí era rigorosamente injusto, né? Porque o modelo era injusto demais, porque ele não representava o número de assinantes de TV paga ou o número de assinantes de pay-per-view, ou então o peso das torcidas relativo para que a Globo pudesse vender e a Bandeirantes as suas propagandas. A ruptura que o Corinthians representou começa a trazer um novo equilíbrio, porque os clubes se sentem à vontade para negociar os seus contratos de transmissão. Agora, o futuro disso é uma reorganização do sistema de cotas. Né? Porque é claro que aqueles clubes minimamente bem administrados vão procurar, ao cabo dos seus contratos, melhores contratos com a TV.
né? E vai gerar, obviamente, desculpe o termo chulo também, quem puder mais chora menos. Né? Tá, até por isso uma liga poderia organizar melhor essa situação, trazendo um pouco mais de equidade ao sistema. Agora, que óbvio, Marco, quem tem torcidas maiores vai receber mais, isso é evidente, porque ela dá um benefício maior. Né? Você fica na sua casa sábado à noite assistindo o seu time, mas você não fica em casa sábado 9 da noite assistindo um jogo de A contra B que não te diz nada. Você sai para jantar com a esposa, com os amigos e tal. Né? Verdade, é isso mesmo. Doutor, agora, assim, né, uma o principal do futebol, evidentemente, né, a imagem e tal. O senhor acha que com todos esses escândalos aí, é inequívoco que houve um prejuízo muito grande. Mas agora também existe um escândalo internacional que às vezes poderia até trazer, assim, dividir, vamos dizer, as responsabilidades, que é o da FIFA. Então, me parece que esse seria um momento para o Brasil, de uma certa forma, quem sabe não ficar o foco só desse prejuízo, desse momento, agora em cima dele. Seria um momento ideal para isso. Eu acho que o principal escândalo, na verdade, é o escândalo da FIFA. Obviamente, ele é um escândalo de proporções, né, mundiais. A FIFA é uma pessoa jurídica de direito privado suíça, mas que representa o futebol do mundo inteiro. Né? E agora está muito claro. E também, qualquer um que observasse com um pouquinho de cuidado a organização das Copas do Mundo, sobretudo depois da França, já a Coreia e Japão, a Alemanha menos, porque a Alemanha aceitou menos exigências, mas sobretudo a África do Sul e Brasil, onde você necessariamente tinha que construir uma nova arena, novas arenas, você não podia aproveitar a arena da cidade, você começava a perceber que havia alguma coisa errada naquela organização. Né? E o número de denúncias sobre a FIFA nos últimos 8 anos cresceu demais. Né? E aí uma coisa curiosa, né, Marco, que é muito triste. A gente só chegou a esse patamar porque o Joseph Sepp Blatter rompeu com o Jack Warner, né, com o cara de Trinidad e Tobago, por questão de sucessão interna. Porque senão até hoje nada teria saído debaixo do pano. Né, se não fosse a vaidade, né, doutor? Talvez. Pois é, mas é uma chance. Você colocou uma coisa relevante. É uma chance para que não só a FIFA se repagine, mas para que o futebol brasileiro, a própria administração do desporto do futebol, a entidade de administração do desporto do futebol, a CBF, possa se rever e ter uma nova conduta, uma nova relação aqui dentro, não só com as entidades de prática desportiva, mas com os consumidores, né? Fazer o Estatuto do Torcedor finalmente ter um pouquinho mais seria importantíssimo, de exigibilidade, algo que acontece não na sua inteireza, né? Cobrar um pouco mais dos clubes, mas também apoiar um pouco mais os clubes, ter uma relação mais equânime com os clubes. Vamos ver onde isso vai chegar. Eu acho que profissionalizar um pouco mais. Profissionalizar um pouco mais. Eu tenho fé e esperança que a gente vai sair disso tudo bem mais forte do que a gente está hoje. Quem sabe, né, doutor? É isso mesmo. Olha, meus amigos, principalmente você que é meu colega, advogado, advogada, eu quero pedir para você que traga seu cliente para nos auxiliar a fazer o ADVJus, ok? Traga o seu cliente com a empresa, evidentemente, para que possamos dar visibilidade ao serviço ou ao produto dele aqui no ADVJus. É uma boa, eu garanto. Mais um ligeiro intervalo, aqui é rapidinho. Voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Gustavo Assede Ferreira. A nossa pauta, aplicação efetiva e interpretação do direito desportivo brasileiro. Doutor, vou trazer um pouquinho aqui para a pauta da sua pasta aqui na USP, que é justamente o direito administrativo, né? O senhor acha que os clubes deveriam, ou as federações, investir também nessa área, em recursos humanos do direito administrativo? Isso também não seria muito importante, doutor? Eu acho que os clubes deveriam
procurar, e eles tentam fazer isso, mas eles deveriam procurar criar um pouco mais de estrutura administrativa, não é nem de direito administrativo, mas de administração de empresas em geral. Né? Hoje, questão orçamentária, questão de controle de gastos, de despesas, orçamento anual, ferramentas básicas de administração de empresas na sua conduta. O problema, Marco, é que o varejo, entre aspas, né, os problemas do dia a dia, as dívidas antigas, a falta de condição técnica para lidar com isso é tão grande na maior parte dos clubes brasileiros que isso é um sonho distante. Né? O clube é administrado no Brasil como hoje, a gestão do clube como hoje, da maior parte dos clubes brasileiros de futebol, eles são geridos como um balcão de comércio de bairro. Né? Caixa de entrada, caixa de saída, vai se pagando, você mete a mão no caixa, gasta com isso, contrata o que quer, não paga o que contratou, porque você está pagando o que o presidente anterior contratou. Puxa, e assim vai. Lamentável, mas... Infelizmente, né? Doutor, agora a gente ouve aí falar muito, né? Evidentemente que estão surgindo, pipocando nomes aí de sucessores, lógico, tem vaidade, tem interesse e muita coisa em jogo, né? E inclusive nomes aí de ex-atletas, né, conhecidos que estão aí colocando seu nome, aspirando a ser candidato lá à presidência da FIFA. O senhor é simpático à ideia de um nome aqui do Brasil, por exemplo, o Zico está aí falando que vai ser candidato, na Argentina o Maradona, o senhor acha que isso aí pode ser que vingue? Eu acho que são bons nomes, acho que Platini, Zico, Maradona, são nomes de pessoas que conhecem a fundo o futebol mundial. Como funciona pelo menos, né? Agora, não tem porquê uma pessoa que não foi jogador de futebol, o príncipe da Jordânia, por exemplo, ser presidente da FIFA. Ele pode ser. Né? A questão não é bem se é ou não ex-jogador, se é um boleiro ou não. A questão é se tem competência técnica, firmeza e lisura para ser presidente da FIFA. Se tem equipe para poder realizar as reformas que o futebol mundial merece. Né? A grande questão é que o futebol é o maior esporte do mundo, o esporte mais assistido do mundo, e vive uma crise sem precedentes. Essa crise tem que ser superada. Né? Você tem aí agora um mercado gigantesco nascendo, que é o mercado norte-americano para futebol, e a Federação Internacional de Futebol na crise que vive. Né? Doutor, e lá a tradução dessa subida íngreme aí chama-se organização, né? Organização, mercado competente, competência para atuar no mercado, de uma certa forma, organização de base, estrutural. Você organiza primeiro o estádio, a chegada do cliente ao estádio, entender que o cara que vai num campo de futebol, o sujeito que leva a sua família em um campo de futebol, Marco, ele é um consumidor. Ele tem que ser recebido de maneira condizente. Isso, na Europa, em alguns países da Europa, outros não. Em alguns países da Europa, nos Estados Unidos e em alguns outros países também da América, aqui, no Canadá, por exemplo, isso é uma coisa óbvia. Né? Aqui no Brasil não é tão óbvio. Tanto é que a gente tem um ótimo estatuto para receber o torcedor, que é o Estatuto do Torcedor, e que, como a gente disse no bloco anterior, é observado uns 10%. De forma parcial, completamente parcial, né? Doutor, agora existe a figura do fair play trabalhista, né? Que foi trazido justamente pela própria confederação. Pelo menos isso aí foi uma boa. Eu acho que foi uma boa, era um momento importante. A gente tem que, de uma certa forma, entender que o atleta de futebol, ele é um atleta que sofre pressão. Primeiro, ele sofre pressão da classe empresarial, dos empresários da bola, que pressionam o contrato, que pressionam para ele ir para cá, ir para lá, se transferir para cá e para lá, a gente sabe disso. Sofre pressão do dirigente de futebol, né? Dos clubes de maneira geral. Ele tem, claro, uma posição importante porque é ele que chuta a bola dentro do gol. Mas, por outro lado, ele sofre essas pressões do mundo dos empresários do futebol e dos clubes. E mais do que isso, Marco, muitos deles, quase todos, têm família para criar. Puxa vida. Não é fácil. Né? Não é fácil você chegar no final do mês e explicar para sua esposa por que você não recebeu o salário. Nossa, é impensável. Por que você não tem fim de semana? Por que você só tem a segunda-feira para descansar? Né? Por que você treina de sol a sol, se mantendo em forma, vendo pouco seus filhos? Né? Você que tem netos, eu tenho filhos, ele sabe como é duro isso, ficar às vezes longe da família, correndo riscos. Né? E sem salário. Não tem cabimento alguém ficar 6, 7, 3 meses sem salário. Né, Insuportável. Doutor, agora o senhor acha que assim, existe aí uma tentativa, ainda que seja pequena, né, mas a gente
têm conhecimento, se acabar aí com os agentes no futebol. Você acha que isso pode pegar? Não, isso não vai acontecer. A última medida que a CBF implantou ao final de abril, que pretende evitar que pessoas físicas e pessoas jurídicas que não sejam ligadas, não sejam entidades de prática esportiva, não tenham direitos econômicos de atletas, isso não ocorrerá porque nós teremos duas realidades. Primeiro, o empresário de futebol se escondendo atrás de clubes que eles vão criar ou que eles vão absolutamente comprar, né? E em um segundo lugar, você pode ocultar contratos de prestação de serviços sobre a atuação de empresários em relação aos clubes que tenham como resultado benefícios financeiros de negociações de jogadores, entendeu? No primeiro caso, que é você ter um clube, sana qualquer problema. No segundo, fica o princípio da confiança entre você, dirigente, e eu, empresário. Né? Se a gente trabalha junto, eu vou linkar em você, eu vou fazer com você um contrato de prestação de serviços condicional, né, ao sucesso de um determinado atleta, por exemplo, né? E aí vou receber direitos econômicos sobre outros termos. Né? Resumindo, não vai pegar, né? Aonde 30% do país, como o Brasil, são formados em direito, né, nós sabemos que a gente encontra saídas as mais criativas para esse tipo de situação. Isso é indiscutível, né, doutor? A solução não é essa. A solução é fortalecer os clubes novamente, fortalecer esse fair play trabalhista para que o atleta se sinta mais à vontade, mais seguro, para que o clube se sinta mais forte, e aí a relação com os empresários, que tem que acontecer, será uma relação muito mais lídima, correta e apropriada. É verdade. Doutor Gustavo Assed, nós chegamos no finalzinho do nosso programa, quero te agradecer imensamente, muito obrigado. Viu? Obrigado, Marco, muito obrigado por me receber aqui. Tá certo. Olha, meus amigos, você pode novamente rever esse programa com o Dr. Gustavo Assed, eu recomendo inclusive, ok? É só você acessar o nosso site www.advjus.net. Estará lá postado, assim como todos os programas que gravamos até hoje, ok? Desejo-lhe uma excelente tarde de domingo. Próximo domingo, programa inédito. Estaremos aqui de volta, certeza. Forte abraço, até lá! Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.